Jair Bolsonaro pode ficar inelegível por mais de 30 anos. Essa é a notícia que está repercutindo justamente por conta das operações da Polícia Federal que tivemos na última semana. Se for condenado, ele poderá atingir a esse prazo de 30 anos de inelegibilidade. Vamos já acionar o nosso Roberto Mota, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Mota. Boa noite, Kobayashi. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. O que está acontecendo no Brasil é quase uma reprodução exata do que está acontecendo nos Estados Unidos, com algumas pequenas diferenças, pequenas mais importantes. Vale a pena dar uma olhada no livro A Perseguição a Trump, do advogado Alan Dershowitz. O Alan Dershowitz diz que há muitos americanos que consideram que a perseguição a Donald Trump, a obsessão em tirar Donald Trump da vida pública, tem, para alguns americanos, um objetivo louvável, que é impedir Trump de voltar à presidência e de fazer coisas ruins. Mas o próprio Alan Dershowitz explica, alguns dos meios usados para impedir Trump de ser candidato desafiam os próprios fundamentos constitucionais da liberdade americana, como o devido processo legal, o direito a um advogado, a liberdade de expressão e o Estado de Direito. É muito importante entender o que está acontecendo nos Estados Unidos para compreender o que acontece no Brasil. Pois bem, já conosco também José Maria Trindade. Para contextualizar, Zé, esse prazo de 30 anos é caso o ex-presidente seja condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Na última quinta-feira a gente teve a operação da Polícia Federal, deflagrou a operação mirando o ex-presidente e diversos outros aliados, e este é o perigo que corre o ex-presidente, ser condenado e ficar inelegível por mais de 30 anos. Zé Maria. Pois é, e ele já está com 2 condenações, né? Eu acho que político só morre sem votos. Falta de votos é que mata político, viu? Kobayashi, muito boa noite Mota, boa noite Alan e boa noite a você que está nos acompanhando aqui nesta edição dos Pingos nos Is em pleno carnaval. Olha, está mesmo parecendo um carnaval de notícias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e família. Eu defendo a investigação de todo esse processo, uma tentativa de golpe que está sendo investigado pela Polícia Federal, não é qualquer Polícia Federal, isso tem que ser investigado, os culpados, se condenados, se houver provas, que sejam punidos. O que é de assustar é esta ânsia, esse cerco jurídico que se faz ao ex-presidente Jair Bolsonaro e familiares, não esqueçamos disso, os familiares e também aliados próximos. Ficar agora aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro é risco jurídico muito importante. Mas tudo tem que ser investigado. Eu considero que a tentativa de golpe ou mesmo uma possibilidade de planejamento de golpe por parte de pessoas que ocupavam o governo, isso é sério. Sempre foi. Em toda a história da humanidade, isso sempre foi tratado com muita dureza, em todos os casos. E tem que ser assim. Mas exagerar na dose pode dar um sentido contrário do objetivo que é tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro da política. Quando eu disse que o que mata um político, eu disse matar não no sentido da vida, mas matar no sentido político, é a falta de votos. Mais cedo ou mais tarde, ele volta às urnas eleitorais, mais cedo ou mais tarde, ele apoia algum candidato e as ideias continuam. Este é o ponto de vista da política. Não se faz assim. O ex-presidente Jair Bolsonaro já saiu da presidência com 7 inquéritos abertos, tem 2 condenações por inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, multas a pagar, e agora aparece um desafio novo, né? Ele seria o chefe de uma organização criminosa, um ORCRIM, para se ter uma ideia. E durante todos esses debates aqui, Kobayashi, eu não vi nada, não vi nenhum debate sobre, olha, roubou, devolveu dinheiro, tem corrupção no meio. Não é nada disso. É um debate jurídico-político muito importante que será analisado no futuro pela história. Mas nós já
nos antecipamos aqui e analisamos que está mesmo cheirando a perseguição. Mas tudo tem que ser investigado e todos têm que ser punidos, se condenados. Por aqui, já também nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, o Alan Gani. Gani, o ex-presidente é tido como líder de uma organização criminosa que planejou um alegado golpe de Estado. Só para contextualizar, o ex-presidente tem 68 anos de idade. Se ele ficar inelegível por 30 anos, é até os 98 anos de idade, ou seja, praticamente fora da vida política, né? Alan Gani, bem-vindo. Boa noite, Koba. Boa noite a toda a audiência, aos meus colegas de bancada. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, por enquanto, ele estava no plano da cogitação e nem dá para dizer se ele era o líder disso. Se a gente pegar as imagens da reunião, em nenhum momento o Jair Bolsonaro, ele diz do uso das Forças Armadas para uma ruptura institucional, né? Ele fala ali mais de incitar os ministros, sugere que os ministros saiam para questionar o processo eleitoral, etc. e tal, mas ele não fala do uso da força ali, propondo essa ruptura institucional. Então a gente tem que ter cuidado. E aí também me chama a atenção, Koba, no conceito de democracia, né? A democracia é uma daquelas palavras que é difícil a gente definir apenas numa frase, mas ela passa por uma igualdade perante a lei, né? Todos serem tratados de forma igual perante a lei. Isso é muito comum na democracia norte-americana, essa ideia. E aí a gente percebe que, por exemplo, no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, havia um crime comprovado de responsabilidade, a tal das pedaladas fiscais. Aquilo foi julgado pelo Senado, né, a abertura do processo pela Câmara, julgado pelo Senado, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, que supervisionou esse processo, ou seja, válido, foi tido como um golpe pela esquerda, mas o grande golpe foi na Constituição, porque era claro, se alguém sofre um processo de impeachment, tem que perder os seus direitos políticos por 8 anos, e houve uma preservação dos direitos políticos da ex-presidente Dilma. Então veja, olha como há um duplo padrão. Com a ex-presidente Dilma, onde há um crime aí de fato comprovado, há a preservação, crime fiscal dos direitos políticos. No caso de Jair Bolsonaro, que ainda está no campo da cogitação, portanto não é crime ainda, pelo que a gente tem até agora, ele só estava cogitando, e cogitar não é crime, por mais que possa ser moralmente condenável, mas não é crime. Aí já se fala em 30 anos. Então me parece que essa democracia, ela está bem desequilibrada no Brasil. A lei vale para um com todo rigor, até ultrapassa, e para o outro não vale. Ô Mota, você sempre faz aqui uma comparação interessante com o que acontece no Brasil àquilo que acontece nos Estados Unidos. Por lá, o Donald Trump, depois de todos os processos que vem sofrendo, ele acabou alçando uma popularidade até surpreendente, né? Ganhando prévias com muita folga no Partido Republicano e com grandes chances de, se for para a disputa, ganhar as eleições segundo as pesquisas. Você acha que isso de alguma maneira pode acontecer no Brasil também, reforçar uma popularidade, o número de processos existentes? Eu acho que as consequências do que está acontecendo no Brasil, Kobayashi, são muito difíceis de se prever. Assim como as consequências do que está acontecendo nos Estados Unidos. Vários observadores alertam que os Estados Unidos podem estar próximos de entrar em uma situação muito complicada em termos de divisão interna. O que está acontecendo lá não é só uma perseguição fora de qualquer padrão contra o presidente Donald Trump, mas também ações por parte do governo Biden, como, por exemplo, essa questão recente na fronteira do Texas, em que o governador do Texas resolveu impedir que imigrantes ilegais entrassem no estado, e o governo federal conseguiu uma decisão da Suprema Corte dizendo que o governo federal podia ir lá tirar os obstáculos. Então, é preciso a gente ter muita sobriedade, a gente não pode embarcar em canoa furada. E para evitar isso, vamos só fazer algumas observações. Primeiro, todos os operadores do direito com que eu conversei me disseram que cogitar não é crime. Então, se você pensou
ou discutiu a possibilidade de cometer um crime, isso não é crime. Isso não está aberto à discussão, isso é direito penal. Segundo, pedir a decretação de estado de defesa não é crime. É um procedimento previsto na Constituição. Inclusive, nós temos, isso é acessável, todo mundo pode encontrar na internet, notícias de que foi exatamente isso que políticos de esquerda pediram na véspera do impeachment da presidenta. Eles cogitaram, pediram, planejaram, discutiram a decretação de estado de defesa, o estado de emergência. Terceiro, duplo padrão é a realidade no mundo hoje. Uma prova gigantesca disso é o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump é acusado de insurreição ou de golpe de Estado porque ele ousou questionar os resultados das eleições nos Estados Unidos. Foi exatamente o que aconteceu nas eleições do ano 2000, onde George Bush enfrentou Al Gore. Os resultados da eleição na Flórida foram contestados pelos dois partidos. A Suprema Corte teve que entrar na história e mandar parar uma recontagem de votos. Então, por que um procedimento que era democrático, legítimo do jogo em 2000, agora passou a ser considerado tentativa de golpe de Estado? Por último, é essa questão que você abordou na sua pergunta. O resultado em termos de popularidade, pelo menos nos Estados Unidos, parece ser exatamente o oposto ao que pretendiam os adversários do ex-presidente Donald Trump. Zé, quero te ouvir também. Eu acho que são momentos diversos, países diversos. Acho que nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Há uma diferença muito grande entre os dois, principalmente com relação à popularidade e método, inclusive, de ação. Eu me lembro como se fosse hoje. George Bush, Donald Trump ganhou nos Estados Unidos. Eu me encontrei com o deputado Jair Bolsonaro, me lembro perfeitamente, ali no Salão Verde, na subida das escadas. E ele falou assim: Zé, o que aconteceu nos Estados Unidos é bom para mim. Indica que há possibilidade. Né? Naquela época ele não estava na frente, e era uma mera possibilidade de candidatura. E acabou acontecendo. E essa onda, né, de olhar para a direita veio tomando vários pontos do país, chegando inclusive aqui na América do Sul. Isso foi muito bom. Mas agora a reação que se tem nos Estados Unidos, embora tenha ali alguns dados parecidos, como invasão do Capitólio, invasão daqui do Congresso Nacional, mas são situações completamente diferentes. Antes ali da posse do Lula, eu fui na Embaixada dos Estados Unidos, conversei com fontes lá, e eles previam a possibilidade de invasão do Congresso Nacional. Eu dizia, não há clima, não tem nenhuma organização. Aí eles disseram, os caminhoneiros. A gente tem informação que os caminhoneiros podem chegar ao Congresso Nacional. E eu falei, não tem essa possibilidade, até porque já existe uma prevenção, e os caminhoneiros serão retidos antes de entrar aqui no Distrito Federal. E foi assim, os caminhoneiros não vieram, como previam alguns investigadores dos Estados Unidos, que eles têm os dados do que acontece aqui no Brasil, aliás, do mundo inteiro. Mas houve aquela invasão do Congresso, do Palácio, do Supremo, mas não como uma invasão política como eles previam, de entrar e tomar o ambiente, né, e ficar. E foi diferente, porque eles entraram quebrando tudo, sem objetivo, não era um objetivo político, não era golpe, não era nada disso. Mas o certo é o seguinte, a situação aqui no Brasil corre de uma maneira diferente, até porque a legislação é diferente, a cultura é diferente, a cultura nossa aqui. Mas é uma grande novidade, depois da redemocratização do país, é a primeira vez em que a gente usa esse nome em vão aí, golpista, golpe, foi golpe lá na Dilma, foi não sei o quê e tal, não foi golpe na Dilma, foi constitucionalmente aprovada, a Constituição prevê impeachment. Então, assim, não tem muita ligação com o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas beira, sim, a perseguição, porque é muita coisa contra o mesmo líder político. E aí, Alangani, é muito parecido o que acontece aqui daquilo que acontece nos Estados Unidos ou
é muito diferente aquilo que acontece aqui daquilo que lá está acontecendo? Não, eu acho que o roteiro é sim bastante parecido, há algumas diferenças pontuais, mas até a data foi bastante parecida, mas a gente percebe nos Estados Unidos que há uma forçação de barra em relação ao Donald Trump para tentar torná-lo inelegível, dado que ele é o favorito para ganhar as eleições. A diferença é que as instituições nos Estados Unidos, elas são muito mais fortes do que no Brasil. Então, por mais que ocorresse um questionamento num estado para invalidar, a Suprema Corte norte-americana falou, opa, peraí, isso não está certo, né? Não pode ocorrer esse questionamento e invalidar toda uma eleição nacional, aí falando do Colorado. Então, a gente percebe que lá, né, essa ideia do respeito institucional, da democracia, ela vale mais do que no Brasil. Muito embora lá também há excessos, né? E principalmente a gente verifica esses excessos em cima de Donald Trump, quando a gente, por exemplo, comparando com Hillary Clinton, que usava um servidor pessoal, e aí sim, comprovado, né? Para suas finalidades particulares, e ela não poderia fazer isso, ela se equivocou e está tudo bem, né? Então ela tem todas as benesses, mas com o Trump tem todo este rigor da lei. Então parece que sempre há um rigor maior contra conservadores do que contra a esquerda, seja aqui no Brasil ou seja nos Estados Unidos. Um outro ponto, Coba, que nos Estados Unidos os questionamentos, as críticas, processo eleitoral e aqui não estou entrando no mérito, hein, se são corretas ou não, mas elas são válidas, porque os Estados Unidos entende que a liberdade de expressão, ela está acima de tudo, ao ponto do Diné, né, um intelectual norte-americano, também comenta na Fox News bastante, o Diné, ele tem um documentário onde ele mostra que houve fraude nas eleições norte-americanas, e o Diné não está preso por conta disso. O Diné tem o direito de questionar. A resposta é dentro da própria democracia. Não houve fraude por causa disso, disso e disso. Mas nos Estados Unidos a liberdade de expressão é quase algo, ou aliás, quase algo não, é absolutamente sagrado, né? A ideia do Estado defendendo o direito de você buscar felicidade, o direito à sua vida, o direito de propriedade e o direito à liberdade e à liberdade de expressão é presente na Constituição norte-americana, que tem influência da filosofia greco-romana e tem influência, claro, da religião judaico-cristã. Por isso que eu falo que é sagrado o direito à liberdade de expressão dos Estados Unidos.